Meu abraço a você. A partir de agora, mais uma edição dos programas do Justiça em Foco. Esse que é o mais importante canal de informação do mundo jurídico no país. É o livro digital de cabeceira dos ministros, magistrados, desembargadores federais, juízes, advogados, professores, estudantes de direito, mas também da sociedade brasileira como um todo, já que a gente fala de direito, fala de política, de economia e de diversos temas aqui no programa. E hoje a gente tem a alegria de receber para conversar com você. Ele vai estar online conosco, direto de Fortaleza, no estado do Ceará, o doutor Abraão Bezerra, professor, mestre em Direito, mas também um homem que tem uma atividade pública como mestre e como professor nas áreas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e na sua atividade como homem do direito também na vida social, não só do Ceará, como do país. E com a experiência que ele tem, a gente vai falar um pouco de direito, falar um pouco de política, dessa realidade hoje da questão do direito e também da política no país, para levar como informação para você. Primeiro que tudo, doutor Abraão, uma alegria enorme, um prazer tê-lo conosco nesse canal aberto aí para o nosso estado do Ceará. Muito obrigado por estar conosco. A honra é toda minha, doutor Napoleão. Uma felicidade muito grande compartilhar aqui conhecimento com essa plataforma tão respeitada, não só em Brasília, mas em todo o país, e que realmente leva aí a imprensa séria e técnica a um outro patamar, né? Uma abordagem jurídica, política e social de maneira pragmática, de maneira crítica e responsável aos operadores e à própria sociedade. Parabéns, uma honra estar aqui. Perfeitamente. O senhor também é um docente da SMEC, não é isso? Da Escola Superior da Também. Magistratura aí do nosso estado do Ceará. Exatamente, com muita honra. Hoje presidida pela desembargadora Jorisa Pinheiro, uma figura irretocável, tanto no que diz respeito à técnica, quanto à sua história acadêmica e em honra propriamente. Perfeitamente. Então, e o trabalho também na Corte de Contas do Tribunal de Contas do nosso estado do Ceará. Isso. Lá nós lecionamos alguns cursos com relação ao controle interno e externo, né, da administração pública. Hoje eu ocupo também cadeira de procuradoria na Secretaria de Planejamento. E atuo bastante na área de direito regulatório, desde os tribunais de contas até agências reguladoras de maneira geral, tanto de âmbito municipal quanto estadual e federal, exemplo da CVM, por exemplo, do mercado financeiro. Então, o direito administrativo, que é um direito que às vezes enfocado propriamente pelos operadores do lado público infelizmente, muitas vezes mal interpretado, eu diria assim, pelo setor privado puramente falando, né? Perfeito. O senhor que tem essa experiência convivendo exatamente Tribunal de Contas e tudo mais, convive com a área política e convive também com a área do direito. A atividade política hoje no Brasil, na sua visão, como jovem, advogado e professor, ela influencia demais na execução do direito hoje no país. Como é que o senhor avalia exatamente esse momento, inclusive, doutor Abrão? Napoleão, é interessantíssima essa pergunta e eu acho que ela é pertinente mais do que nunca. Por muito tempo, a academia jurídica, ela se, vamos dizer, colocou num pedestal e aí afastando-se, de certa forma, da política. Embora são fatores que se retroalimentem, né? Se você olhar objetivamente os três poderes, eles alimentam todos os atos jurídicos, desde legislações, atos normativos, a decisões. Hoje nós vemos aí, apesar do Brasil ele ter a origem de adoção jurídica no civil law, baseado puramente na lei, as jurisprudências, as tomadas de decisões, os precedentes nos tribunais, sejam em caráter regulatório, seja em caráter judiciário, eles têm uma influência política muito real, muito implicante no sentido de influência, certo? Isso não significa interesse político puramente, mas significa também
onde há interesse político, há interesse social, né? Porque a política de um mandatário, ela nasce de demandas sociais para a tomada de decisão. Perfeitamente. As grandes corporações hoje no país, mesmo com todos os instrumentos que a gente tem de acompanhamento e tudo mais, mas ainda na questão da regulação, ainda vivem, assim, digamos, muito expostas essas grandes corporações, sujeitas inclusive a risco. Porque isso hoje acontece quando nós estamos no mundo digital, com tanta informação e com tanta velocidade, doutor Abraão. Isso. Napoleão, infelizmente, há um costume ainda nas grandes empresas. Isso é primeiro que o compliance, o instrumento do compliance, né? Ele é adotado preponderantemente em grandes empresas. Apesar disso ser um grande avanço, o compliance muitas vezes ele é abordado de forma superficial, engessada, quando na verdade o compliance nada mais é que o mapeamento de riscos para tomada de decisões. Então, a partir do momento que eu mapeio todos os elementos que influenciam aquele meu setor, eu vou conseguir contingenciar os riscos que eu estou tomando e tomar a melhor decisão. Muitas vezes, se você toma esse compliance, esse estudo, como um simples código de conduta, que não avalia dinâmica política, que não avalia dinâmica social, que não avalia dinâmica cambiária, dinâmica de investimentos, porque o compliance ele pode muitas vezes gerar uma conta de contingência que pode ser utilizada ali em uma aplicação financeira para, enfim, se na pior das hipóteses em uma futura autuação eu estar ali resguardado financeiramente. Mesmo as grandes empresas hoje há o costume de não se incorporar propriamente o código de conduta, os instrumentos de compliance na atividade da empresa, seja na cultura, ou seja, da porta para dentro, seja na avaliação de mapeamento de todos os elementos que gerem risco às tomadas da decisão daquele setor, ou seja, da porta para fora. Isso envolve legislação, isso envolve estudo de decisões, precedentes, mudanças políticas, visões futuras de possibilidade de alterações políticas. Então, essa sensibilidade do advogado e a maturidade da empresa de ouvi-lo é absolutamente importante. Perfeito. Agora, o senhor muito jovem, mas puxemos, por exemplo, uma geração como a minha, do seu pai, do seu avô, a gente tinha corporações, por exemplo, como as atividades bancárias. Era coisa da agência, que a gente ia até a agência e tinha um contato pessoal. Hoje não, é tudo digital. Aí vamos para o outro lado agora, para o consumidor, para o usuário. Do ponto de vista jurídico, como é que fica essa segurança, essa confiança? Porque, de repente, por exemplo, meu pai, se ele dissesse assim, que não tinha que ir numa agência bancária, ele ficava sem entender como é que ele ia conseguir resolver hoje com esse mundo digital? O senhor tem vivido muito essa experiência dessa dúvida jurídica por parte das pessoas? Esse é um dos fatores sensíveis a serem analisados por um compliance responsável, né? O direito do consumidor ele está aí para implicar a todo momento e implicar no sentido de influenciar as decisões das grandes empresas, especificamente hoje com a relação virtual que a gente nutre, né? Inteligência artificial, algoritmos, as responsabilidades seja no critério de lei geral de proteção de dados, seja no critério dos regulamentos de inteligência artificial, que cada vez mais são desenvolvidos aqui no país, deve ser muito bem atendido e criteriosamente observado dentro de cada setor, de forma personalizada pela empresa e pelo setor ali, para que nem se gere prejuízo ao consumidor, nem a empresa se exponha à possibilidade de fiscalização e, pior, uma autuação, né? Perfeitamente. Se a gente falar na questão, por exemplo, pública, que a gente estava falando dos tribunais de contas, análise de conta, apreciação das contas envolvendo agentes públicos, agentes políticos, a gente tem também no direito várias interpretações. Até onde essa variável, digamos, de interpretações, ela poderia, no fim, causar um prejuízo ao aspecto jurídico da decisão a ser tomada, doutor Abraão. Olha, veja que a nossa conversa ela caminha sempre para a necessidade de detalhamento do estudo e mapeamento dos riscos na implementação do compliance da atividade ali do empresário, certo? Então, felizmente ou infelizmente,
a autonomia do julgador, isso seja o julgador na seara administrativa, quando se fiscaliza, exercendo poder de polícia, seja o julgador do Poder Judiciário propriamente, ela é plena. Então, ele tem o livre convencimento ali dentro da moldura jurídica de se estabelecer. Judicialmente, no Judiciário, nós temos, por exemplo, turmas que, em determinados temas, julgam de maneira distinta, certo? E isso deve ser avaliado também pelo empresário, no momento em que ele deseje implementar um compliance ali, um mapeamento de risco para melhorar a sua assertividade no mercado e ele ali conseguir se blindar dentro da atividade dele, tornando mais lucrativa, mas dentro sempre da possibilidade de lidar muito bem com as fiscalizações que podem vir. Perfeitamente. Na área da gente da comunicação, isso é muito antigo, inclusive para nós aí do Nordeste, propaganda é a alma do negócio. E hoje em dia, redes sociais, a velocidade da informação, a capacidade de você chegar com essa informação até teu cliente ou ao consumidor, ela é fundamental. Um programa robusto, por exemplo, de compliance, ele pode também gerar esse diferencial para uma grande corporação, para uma grande empresa, até para uma atividade pública, doutor Abrão. Com certeza, com certeza. As atividades públicas hoje, cada vez mais, elas vêm se virtualizando, porque o cidadão vem se virtualizando, certo? Então, a solução das políticas públicas, elas têm que estar atendendo o cliente, que é o cidadão, que é o povo, certo? Então, a avaliação da melhor assertividade, seja no critério de orçamento, seja no critério de efetivação da política pública, por exemplo, de saúde, de educação, de segurança, tudo através de uma boa avaliação, mapeamento de riscos, diante das legislações, das normativas, mas também das jurisprudências, do perfil dos conselheiros ali do Tribunal de Contas, certo? Principalmente em cada tema, geralmente por anos, são definidos os conselheiros preventos para aqueles determinados temas. Então você consegue, através desse estudo, mapear a melhor conduta que o agente público pode ter, certo? E da parte de dados, hoje tudo são dados, né? Se você estudar profundamente a física, somos todos moléculas por essência, né? Então, nós estamos aqui trocando dados. E tudo está sendo gravado, está sendo mapeado. Os algoritmos hoje assustam alguns, mas ele pode ser utilizado também para políticas públicas tornarem-se mais assertivas, certo? Ao cidadão, para que se gaste o orçamento de forma, invista o orçamento de forma objetiva e que supra ali a necessidade do cidadão. Perfeitamente. Doutor Então, Abrão Bezerra. Pois não. o compliance ele é aplicável no setor público, a exemplo, mas não se limitando a dessa virtualização do serviço público, da política pública, para facilitar o acesso do cidadão, que é o consumidor ali imediato, como também nas grandes empresas, tá? Perfeitamente. Doutor Abrão Bezerra, conosco, ele que é advogado, mestre em Direito e que está conversando com você do Justiça em Foco nesse programa de hoje. A gente vai rapidinho um intervalo e a gente volta já já. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br. De volta aqui no Justiça em Foco, hoje entrevistando o Dr. Abrão Bezerra, advogado, professor, mestre em Direito, que está conversando com a gente, falando de temas atuais, falando de compliance, falando da atividade pública, da atividade privada, das empresas e levando informação para você. E, evidentemente, sempre na linha do Justiça em Foco, buscando cada vez mais distribuir conteúdo, conhecimento através do nosso programa. Doutor Abraão, a gente tem nessa linha de compliance das empresas, seja da iniciativa privada ou até mesmo da atividade pública, a condição de buscar esses dados recentes, o papel, por exemplo, de cada um nessa redução dos riscos jurídicos. Como é que tem sido exatamente hoje analisada essa questão?
Bom, os riscos, seja no setor privado, seja no setor público, devido aos elementos que permeiam hoje a sociedade brasileira, a influência política, a influência social, as mudanças dinâmicas por essência da política, que resvalam nas normativas, nas fiscalizações, nas decisões e nas legislações, são absurdos, né? Assim, é o que, para quem não atua de forma muito técnica, geralmente costuma condenar a segurança jurídica do país. Mas a segurança jurídica há agora. Os empresários e o agente público devem se adaptar ao cenário em que se encontra. Tá? Hoje o compliance não se resume simplesmente a um emaranhado de legislações que eu vou ali calcular os riscos. Tá? Envolve ali também os critérios políticos, as cortes, como vem se comportando, os precedentes, certo? E tudo isso diluído na cultura da empresa para os fins privados, certo? Evitando fiscalizações e autuações e vedações aí das próprias agências reguladoras contra os setores. E do lado público, com relação às fiscalizações dos tribunais de contas e da controladoria, certo? Então, os agentes públicos e os empresários responsáveis e de olho no futuro, com uma visão mais disruptiva, mais vanguardista, mais responsável, eles irão sempre estar de olho na prevenção e não na repressão. Eu não espero o problema chegar para que eu resolva. Eu tenho que mapear, e com a inteligência que há hoje, com as informações que nós temos hoje, com os dados que são disponibilizados hoje, é possível mapear os riscos futuros para evitá-los, tá? E, portanto, evitar qualquer tipo de autuação, de fiscalização, de condenação que seja. Perfeito. Doutor Tá? Isso Abraão, tanto para o agente público quanto para o empresário. perfeito. Doutor Abraão, com a realidade hoje do compliance no Brasil, os dados que estão sendo apurados, a gente poderia dizer que estamos, assim, num processo evolutivo? Sim, há sempre espaço para melhorar, né? Uma recente pesquisa da KPMG, que é um grupo de consultores renomado, até internacionalmente, revela que 68% das empresas elas fazem revisões anuais do compliance, certo? Mas veja que revisar puramente não vai me garantir uma segurança jurídica no meu setor, enquanto empresário, ou da minha pasta, enquanto agente público, certo? É preciso que você avalie todos os elementos que permeiam aquele setor, aquela atividade pública, certo? Então, se eu renovo anualmente, me valendo apenas das legislações, eu vou estar me limitando. Se eu renovo anualmente, me valendo apenas dos precedentes, eu ainda estarei limitado. Agora, se eu renovo, avaliando legislações, normativas, instruções, portarias, mudanças políticas que acontecem, certo? Mudanças de precedente que acontecem e os impactos sociais que isso gera e podem resvalar em futuras alterações políticas, até por vezes abruptas. Isso sim é uma revisão anual e responsável de compliance. Veja, um exemplo muito simples que até assusta. Nós tivemos o caso das Americanas, que por falta de um cuidado contábil, chegou-se até uma comissão parlamentar, né? E veja que as comissões parlamentares acerca de setores privados, como tivemos aí dos jogos de azar, né, das chamadas bets, e de outras tantas, vem se tornando cada vez mais comum, o que torna cada vez mais latente que as empresas estejam atentas à necessidade de um compliance robusto, certo? Porque havendo um compliance robusto, isso já seria prevenido, certo? Tá? No caso das Americanas, foi até assustador, porque assim, uma alteração contábil que parece um fator simples, estava sendo avaliado de forma muito frágil e até simulada. Agora, um exemplo de alteração objetivo para todo o país, que se aplica hoje, inclusive a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará se adequou na gestão do atual prefeito Evandro Leitão, são os critérios da Agenda 2030 da ONU, certo?
que levam aí com critérios de ESG, critérios ambientais, critérios de saúde mental. Hoje existem normas regulamentadoras da ABNT que tratam especificamente da saúde mental do funcionário, certo? Então, assim, empresas que não estejam nesse passo de dinâmica e de atualização, certamente perdem espaço para os concorrentes que adotem essas políticas, que são tanto mais responsáveis quanto mais perspicazes, vamos dizer assim, certo? Perfeitamente. Doutor Abraão, a gente tem um prazer de conversar com o senhor. Muito obrigado por essa atenção, por falar conosco aí, direto do nosso estado do Ceará, da nossa capital Fortaleza. Estamos aqui no Justiça em Foco, sempre à disposição para levar, como o senhor pôde trazer para nós hoje, conhecimento para o nosso telespectador. Um grande abraço, viu? Napoleão, uma grande honra para mim estar aqui no Justiça em Foco, por hoje de Fortaleza, mas em outras ocasiões com certeza nos encontraremos na capital federal, tá? E queria deixar registrado aqui a importância de que o compliance é a âncora que segura a reputação e credibilidade, seja do agente público, seja do empresário, em um mar revolto que é e pode ser em qualquer país o ordenamento jurídico que diz respeito à regulamentação. Perfeitamente. A você o nosso muito obrigado por mais um programa Justiça em Foco.